Então, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos falar agora do direitos humanos na Constituição Federal, um assunto também que cai bastante. Vamos focar aqui no artigo 5º, na parte que fala dos direitos do preso e dos tipos de prisão. Por quê? Porque ainda não foi cobrado na sua prova e pode cair tanto na parte de direitos humanos quanto na parte de direito constitucional, ok? Então, esse assunto, já que está dentro da Constituição Federal, pode ser cobrado nas duas disciplinas, ok? Vamos ver aqui essa questão da CESP, de promotor de justiça de 2007. Vamos ver como ele pede. Ele diz assim, ó, o artigo 5º da Constituição, em seu vasto campo de abrangência, contempla, entre outros temas, a questão da privação de liberdade. Ao fazê-lo, a Constituição Federal segue parâmetros republicanos e democráticos, reconhecendo inúmeras garantias a serem conferidas ao preso. A respeito de tais garantias, julgue os itens seguintes. Item 1. Ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente, salvo nos casos de direito penal militar. Gente, isso está correto, está lá no artigo 5º, inciso 61 da nossa Constituição Federal. E é uma questão clássica cobrada na prova de direito constitucional, mas uma garantia fundamental. Ninguém pode ser preso de qualquer forma. Isso parece ser banal, mas é um acontecimento ainda muito comum, principalmente nas comunidades pobres, carentes do nosso Brasil. Muitos policiais acham que podem entrar na casa da pessoa de qualquer forma, prender a pessoa de qualquer jeito e muitas vezes agem ao arrepio da lei. Mas a Constituição é clara, ninguém pode ser preso se não for em flagrante delito ou então por uma ordem escrita e fundamentada. Nenhum policial pode chegar, olhar para sua cara e tá preso. Isso acontece, viu, gente? E há uma diferença muito grande na forma de abordagem policial numa casa pobre, numa favela, para uma abordagem num grande apartamento de luxo. Infelizmente há esse preconceito institucional ainda no Brasil muito grande, né? E não é que deva chegar também num prédio de luxo derrubando tudo. Não, tem que haver um respeito para todo mundo de forma igualitária. E essa prisão ilegal, ela deve ser combatida a todo custo, porque vivemos num ambiente democrático, né? Então, inciso 1º está correto, artigo 5º, inciso 61, ok? Inciso 1º não, item 1, né? Correto. Então vamos botar aqui, vezinho. Item 2. O preso tem direito à identificação dos autores de sua prisão e a conhecer os responsáveis por seu interrogatório policial. Tá correto, gente. Tá lá no artigo 5º, inciso 64 da nossa Constituição Federal. É importantíssimo isso, você conhecer quem é que está fazendo a sua prisão e quem está fazendo o interrogatório para, em caso de abuso de autoridade, você poder responsabilizar, poder denunciar lá na corregedoria e se abrir um processo administrativo contra esse servidor público, né? Então, a identificação por meio do nome na farda do policial é importantíssimo, inclusive em manifestações. A gente passou em 2013 por grandes manifestações de rua, né, pelo Brasil inteiro, e infelizmente esse dispositivo constitucional não estava sendo respeitado.
muitos policiais estavam indo às ruas sem identificação, né? Então, quando havia excesso cometido por policial, não dava para se identificar quem era exatamente que estava cometendo aquele excesso para se punir essa pessoa, né? Então, o preso sim tem que ter esse direito garantido, esse direito constitucional garantido da identificação desse policial que leva ele para as dependências da delegacia ou do presídio e também quem faz esse interrogatório para, em caso de abuso, responsabilizá-lo. Inciso não, eu quero falar inciso, né? Item 3. O preso deve ser... Então, peraí, correto aqui também, tem 2 corretos. Item 3. O preso deve ser informado de seus direitos, que incluem a assistência familiar e a defesa, salvo se acusado da prática de crime hediondo. Não, gente, aí tá falso. Até aqui estava correto, aí aqui esse salvo deixou a assertiva equivocada. Veja, o artigo 5º, inciso 63, ele não traz nenhuma ressalva com relação a esse direito de ser informado, inclusive de permanecer calado e da assistência de um advogado e da família. Esse direito de permanecer calado, inclusive, traz aquele princípio que ninguém pode gerar provas, ninguém pode ser obrigado, né? Ninguém pode ser obrigado a gerar provas contra si mesmo, né? É o princípio de permanecer calado. Então, e esse direito de permanecer calado não pode ser interpretado para fins negativos, ou seja, para incriminar esse réu. Então, se ele decide ficar calado, o juiz não pode interpretar esse silêncio de forma negativa no processo criminal, ok? Não existe aquela máxima de quem cala consente, não. Porque o réu, ele tem esse direito da autodefesa e uma autodefesa é permanecer calado, ok? Então, o réu é diferente da testemunha, né? A testemunha, ela deve falar a verdade e ela deve falar o que sabe. O réu não. O réu, ele pode, inclusive, mentir. Porque isso faz parte da autodefesa dele. Ele pode permanecer calado e, inclusive, mentir. As provas é que vão dizer se ele é culpado ou não. Prova testemunhal, prova de vídeo, de áudio, enfim, ou prova documental ou qualquer outro tipo de prova, beleza? Mas não confunda o réu com a testemunha. A testemunha tem um dever de falar a verdade, porque ela é testemunha do processo. Não é testemunha de A ou de B, ela é testemunha do processo, ela deve falar a verdade. Inclusive, se não falar a verdade, pode ser presa, né? Mas o réu não, o réu ele pode permanecer calado. Se não falar a verdade, não pode ser preso, porque esse é um direito da autodefesa dele, ok? Isso está, inclusive, garantido no Código de Processo Penal. Então, inciso não, item 3 está falso. Está lá, artigo 5º, inciso 63. Próximo. O preso, informado de seus direitos, deve, por todos os meios, colaborar com o interrogatório e com a investigação policial. Gente, isso não tem nenhuma correspondência na nossa Constituição Federal. Ele não deve, por todos os meios, colaborar com o interrogatório e com a investigação. Ele tem o direito de permanecer calado, a gente acabou de ver. O inciso 63, ele tem o direito de permanecer calado e ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Não vamos confundir o réu com a testemunha. São atores diferentes dentro do processo penal, ok? Então, item 4, falso. Item 5. A privação de liberdade é medida a ser tomada em condições extremas, tutelada constitucionalmente apenas na ausência da possibilidade legal de concessão de fiança
ou de liberdade provisória. Gente, isso está falso, porque o artigo 5º, inciso 66, diz que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, o item 5 é falso. A privação de liberdade é medida a ser tomada em condições tutelar apenas na ausência de possibilidade legal de concessão de fiança? Não, está errado. O artigo 66 é frontalmente contrário a esse item 5. Então, letra B é a resposta correta, porque a quantidade de itens certos é só o item 1 e o item 2. Gente, vamos falar sobre alguns outros pontos. Por exemplo, a prisão ilegal, que deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Está lá no artigo 5º, inciso 65. Ela deve ser imediatamente relaxada e a via para se buscar isso, o interessado, é o habeas corpus. O habeas corpus é o remédio constitucional para se buscar o relaxamento da prisão ilegal. E essa prisão ilegal e essa liberdade imediata também vem trazida na nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no artigo 7.3 da Convenção Americana de Direitos Humanos, dizendo que essa prisão ilegal deve ser relaxada de forma imediata. Veja que até internacionalmente tem isso entendido, né? Então ninguém pode ficar preso para averiguação, como infelizmente ainda existe, né? O cara ficar preso para averiguação. Não existe. Ou você tem um flagrante delito, ou você tem uma ordem fundamentada com base no crime que realmente ele cometeu, que tem os indícios de autoria e da materialidade delitiva, ou então essa pessoa não deve ser mantida na prisão, ok? Liberdade provisória está assegurado tanto na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 66, como a gente acabou de falar, como também na nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 7º. Então, a liberdade provisória, com ou sem fiança, deve ser um direito consagrado para a pessoa que é levada à prisão ou nela mantido, ok? O STF, por meio da súmula 697, ele entendeu que a proibição de liberdade provisória nos processos de crime hediondo não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Então, mesmo a pessoa que é presa por crime hediondo, mesmo a pessoa que está sendo presa por crime hediondo, e esteja com uma prisão preventiva, e mesmo essa pessoa, ela pode e deve ser colocada em liberdade se passou um prazo além do razoável. Vale a gente destacar que nos presídios brasileiros, segundo pesquisa do CNJ, 60% dos presos são presos provisórios. Como é que pode isso, gente? O nosso sistema de justiça é uma lerdeza absoluta. As pessoas estão presas sem ter uma sentença. O que é que isso pode causar? Pode causar muita injustiça, porque muita pessoa pode ser absolvida. E o que é que adianta? Me diga, raciocine comigo. O que é que adianta a pessoa, depois de 10 anos presa, ser absolvida? O que é que adianta você buscar uma indenização do Estado? Alguém tira esses 10 anos de prisão que você sofreu, submetida a todo tipo de violência que acontece dentro do presídio, a tortura, espancamento, rebelião dentro de presídio, né? Há vários casos que a gente vê aí, né, de pessoas que inclusive ficaram cegas. Teve um caso de um preso que inclusive depois de 30 anos preso, ficou cego, pegou doença lá dentro e tal, e depois de 30 anos que o processo foi julgado, ele foi absolvido, ele foi confundido com outra pessoa. Veja, esse cidadão passou 30 anos na cadeia e foi absolvido porque não foi o culpado pelo crime. Tem indenização que pague isso?
Não tem, né, gente? Não tem dinheiro que pague essa perca da dignidade que esse cidadão passou. Então, ter velocidade no processo criminal significa você evitar injustiça. Quem cometeu o crime deve pagar por esse crime, deve pagar de acordo com a legislação. Se a legislação diz que deve ficar preso por tantos anos, que cumpra. Mas ele não pode, sei lá, preso por furto e estar mais de 10 anos na cadeia. Não pode, porque nem a pena prevista no Código Penal não cabe 10 anos de prisão por crime de furto. Mas, infelizmente, acontece dioturnamente nos presídios brasileiros. É realmente um caos. Então, a súmula 697, ele vem a trazer isso. Mesmo a pessoa que está sendo processada por um crime hediondo, ela ainda assim ela pode pedir o relaxamento da prisão se houver excesso de prazo. Ou seja, ela está mais tempo do que o razoável presa. Seja mais tempo depois da sentença penal condenatória, seja por numa medida provisória, está um prazo mais do que um razoável, né? Então, súmula 697, a gente tem que ter atenção. Prisão civil por dívida também, muito interessante esse assunto, já foi cobrado 2 vezes na sua prova da FGV, pode ser cobrado novamente para vocês, então fica atento a isso. O artigo 5º, inciso 67. É o seguinte, gente, o artigo 5º, ele diz que ninguém será preso por dívida, salvo em 2 hipóteses. O artigo 5º, inciso 67 da Constituição, ele traz 2 hipóteses. Primeiro, a prisão civil por alimentos, o devedor de alimentos, ou seja, o cara não está pagando a pensão alimentícia dos filhos e tal, então ele pode ser preso por uma dívida. Segundo, ele pode ser preso se ele for depositário infiel. Isso é como está no artigo 5º, inciso 67. Mas cuidado com isso, porque essa segunda parte, ou seja, a pessoa ser presa por ser depositário infiel, não mais está tendo aplicabilidade. Esse dispositivo constitucional, essa parte do dispositivo constitucional foi suspensa por decisão do STF no recurso extraordinário 466-343, que é o seguinte, eu vou explicar. Então, antes de explicar detalhadamente, vamos falar da parte geral. Então, cuidado com isso. A prisão civil por dívida, qual a regra? A regra é que não se aplica a prisão civil por dívida. Exceção no caso do devedor de alimentos, o cara que deve pensão alimentícia. Na Constituição também existe a possibilidade do depositário infiel, mas se aplica? Não se aplica. Então, hoje, ninguém pode ser preso se ele for considerado depositário infiel. Só pode ser preso por dívida se for devedor de alimentos. Então, vamos agora para os detalhes. Com relação a esse depositário infiel. O que é o depositário infiel? É o seguinte, acho que muitos de vocês já financiaram um carro, ou conhece alguém que já financiou um carro ou uma moto, enfim. Quando você financia um carro ou uma moto ou um bem, aquele bem, ele não é propriedade sua. Você está na posse daquele bem. Quem é o proprietário desse bem é o banco, a financeira, que emprestou o dinheiro para você e que você é um depositário fiel daquele bem. Quando você pagar a dívida com o banco ou com a financeira, você vai ter a propriedade do bem. É por isso que quando vem o documento do seu carro, está lá no documento do carro, em alienação fiduciária ao banco ou à financeira X, ok? Então, você está como depositário fiel daquele bem. O que é que acontece? Antes dessa interpretação do STF, o cara que não pagava o financiamento e pegava o carro e vendia, ou seja, não entregava o carro para a financeira, ele não pagava e ainda pegava o carro e vendia. Essa pessoa poderia ser presa por ser considerado um depositário infiel. O que é que acontece?
A Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7.7, ele não admite qualquer outro tipo de prisão civil por dívida que não seja a prisão do devedor de alimentos. Então, o STF, analisando um caso concreto no recurso extraordinário 466-343, ele entendeu que esse dispositivo constitucional, nessa parte, ficou suspensa a sua eficácia. Cuidado com a prova, porque esse dispositivo constitucional não foi revogado. Tanto é que não foi revogado, que se você pegar o seu vade-mecum e colocar no artigo 5º e 167, essa parte ainda vai estar presente lá. Ainda está lá descrita lá, essa parte. Mas ele ainda tem uma menção lá. Vide, decisão do STF e tal. Então, cuidado com isso, ok? Cuidado com essa pegadinha de prova, beleza? Então, essa parte do dispositivo constitucional não foi revogado, foi somente suspensa a eficácia. Porque o STF entendeu que a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi ratificada pelo Estado brasileiro em 1992, ela tem um status, tem uma força jurídica vinculante e tem um status de norma supralegal. O que é que significa isso? Ela está abaixo da Constituição Federal, mas está acima das leis infraconstitucionais, das leis ordinárias e das leis complementares. E ela é suficiente por tratar de uma proteção à dignidade da pessoa humana, ela é suficiente para suspender a eficácia dessa parte do dispositivo constitucional. Agora, cuidado, porque é o seguinte, se o Brasil denunciar essa Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, se ele decidir não ser mais parte dessa Convenção Americana de Direitos Humanos, ele decidir que essa Convenção Interamericana de Direitos Humanos não mais convém ao Estado brasileiro, esse dispositivo constitucional vai voltar a surtir efeito, ok? Então é por isso que há uma diferença de revogação para suspensão da eficácia, porque se a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela deixar de ter validade para o Brasil, se o Brasil denunciar esse tratado, ou seja, não mais fazer parte dessa Convenção Americana de Direitos Humanos, esse dispositivo constitucional ele vai voltar a ter eficácia. Dentro disso, é importante a gente destacar essa questão da hierarquia dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, que foi objeto de análise dessa decisão do STF. É o seguinte, gente. Segundo o STF, há 3 hipóteses de hierarquia entre os tratados internacionais. A primeira hipótese é a hierarquia de lei ordinária, ou seja, de lei infraconstitucional com peso de lei ordinária federal, que são os tratados internacionais que não são de direitos humanos. Por exemplo, um tratado internacional que versa sobre questão tributária, sobre a questão aduaneira entre 2 países. Esse tratado internacional, ratificado pelo Estado brasileiro, ele vai ter status, ele vai ter peso de lei ordinária federal. O que é que significa isso? Se vier uma outra lei ordinária federal posterior a esse tratado internacional, essa lei ordinária federal terá a força, terá o peso, a hierarquia de revogar esse tratado internacional anterior, ok? Beleza? Isso não pode acontecer com um tratado internacional de direitos humanos. Uma lei ordinária federal posterior a uma lei, a um tratado internacional de direitos humanos, não tem a força, o status, a hierarquia para suprimir, revogar um tratado internacional de direitos humanos, porque segundo o STF, ele tem esse status de norma supralegal. Não pode revogar um dispositivo constitucional
pode suspender a sua eficácia. Outro detalhe que é importante, que é a terceira categoria, são os tratados internacionais de direitos humanos que são ratificados com o crivo específico do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Em 2004, houve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 45. Essa emenda constitucional trouxe um crivo específico de aprovação dos tratados internacionais de direitos humanos. Ela disse o seguinte: se um tratado internacional de direitos humanos for aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos, esse tratado internacional de direitos humanos, só de direitos humanos, ele vai ter o status de emenda à Constituição Federal, ok? Cuidado na prova, porque muitas provas cobram esse rigor específico formal dessa aprovação. Então, ó, cuidado, em cada casa do Congresso, ou seja, tem que ser aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, em 2 turnos, ou seja, tem que ser aprovado em cada casa, tem que ter 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E em ambas as casas tem que ser aprovado em 3/5 dos votos. Como é que a prova cobra? Em 1/5, em 2/5? Não, em 3/5 dos votos. Veja que é bastante difícil. É difícil de ter os deputados e senadores na casa, no dia a dia, né? Cumprindo a sua missão legislativa de estar votando as leis. Imagina ter 3/5. Realmente é bastante difícil, é um crivo bastante pesado. Então, se essa legislação, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos passar por esse crivo, ele vai ter status de emenda à Constituição. Você pode estar se perguntando: Alexandre, existe algum tratado internacional, alguma convenção internacional de direitos humanos que tem esse peso de emenda à Constituição? Sim, existe sim. É um único tratado internacional, a única convenção internacional que tem esse peso. Anotem aí, é a Convenção da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Essa convenção é do âmbito da ONU. Ela foi ratificada em 2006 pelo Estado brasileiro, posterior a essa emenda constitucional de 2004. É por isso que ela foi aprovada por esse crivo específico, que ela foi posterior à emenda constitucional. O que é que acontece? A maioria dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos foram aprovados antes dessa emenda constitucional de 2004. A emenda constitucional nem existia, né? Então, se ela não existia, não dava para atribuir um peso, uma força de emenda à Constituição, porque não existia isso na Constituição Federal. É por isso que foi preciso haver essa interpretação do STF com relação ao peso, à força jurídica desses tratados e convenções internacionais de direitos humanos, ok? Então, com relação à prisão civil por dívida, hoje só é aplicável a prisão civil do devedor de alimentos. Então, não pagou pensão alimentícia, meu amigo, pode tremer nas bases que você pode ser preso, ok? Então, cuidado com isso, viu? Dever pensão realmente dá cadeia, viu, gente? Dá cadeia. Cuidado com isso, beleza? Então, segundo o STF, o artigo 652, está aí no seu material, o artigo 652 do Código Civil, que regulamentava a prisão civil do depositário infiel, ele não está surtindo essa sua eficácia, tá bom? O artigo 652 do Código Civil, que regulamentava isso, ele não está também surtindo essa eficácia, beleza? Então, gente, era isso que eu queria trazer aqui para vocês com relação aos direitos humanos na Constituição Federal, do que eu acredito que vai cair na sua prova. É importante vocês estudarem todo o artigo 5º, o artigo 1º, 2º, o 4º,
pode cair também em direitos humanos. É importante o artigo 109, que fala da federalização dos graves crimes contra os direitos humanos, conhecido também como o IDC, que é um incidente de deslocamento de competência que cai bastante nas provas de direitos humanos, artigo 109, parágrafo 5º, ok? E também a parte final da Constituição Federal, ali que fala dos direitos da criança e do adolescente, da família, dos povos indígenas, porque isso também pode ser objeto de cobrança na sua prova. O que é que eu aposto? Eu aposto nesse assunto, mas é importante também vocês terem uma atenção principalmente ao artigo 5º da nossa Constituição, que vai valer também na parte de direito constitucional, beleza? Então, gente, eram esses apontamentos que eu queria deixar. Qualquer dúvida, pode mandar para mim no e-mail alexandre_napoles@hotmail.com ou então lá no Facebook Alexandre Nápoles Filho. Façam questões, essa é uma dica que eu sempre dou, para vocês terem noção de como que as provas da FGV vêm cobrando. É imprescindível que vocês resolvam questões em casa. Tem vários sites de concurso, de resolução de questões de concurso público aí, que são muito bacanas, que tem filtro, que você pode buscar essa resolução de questões lá. Não só para a área de direitos humanos, mas para todas as disciplinas, ok? É como um atleta, né? Um atleta, ele não precisa treinar para desempenhar uma boa prova. Vocês são atletas e vocês precisam treinar, vocês precisam exercitar por meio da resolução de questões, ok? Então, eu queria desejar uma boa prova para vocês e um grande beijo no coração de todos e todas.